Pai eterno, neste momento da noite nós queremos convidar a sua presença neste lugar e que a conversa que nós iremos ter, Senhor, possa construir nossa vida, construir nosso caráter, devolver-nos aos teus braços e preparar-nos, Senhor, para o seu encontro. Que seja feita a sua vontade em tudo que nós vemos e que sejamos gratos por cada momento de respiração. Em nome de Jesus. Amém. Saudações, irmãos. Bem-vindos à Escola de Profecia, neste dia 24 de dezembro de 2024. Bem, em anos normais eu desejaria a todos os irmãos moçambicanos, em especial, ótimas festas. Mas o fato é que nós não estamos em festas agora. A situação está difícil. Isto está horrível. Isto está um caos. Para todos os irmãos de Moçambique, sabem do que eu estou falando. E desta vez eu decidi fazer um vídeo especialmente para explicar aos irmãos que não estão em Moçambique o que está acontecendo aqui agora. O que na verdade está acontecendo neste país. E eu separei aqui 6 lições que nós podemos aprender com o que está acontecendo neste país agora. Lições que devem nos fazer parar e refletir, pois isto vai acontecer em breve a nível global. E não estou aqui para assustar, é apenas um comentário do que pessoalmente estou vivendo agora neste país e que deve me chamar, ou que me chamou a atenção, que deve chamar a atenção de todo adventista, de todo cristão fiel neste tempo. Irmãos, eu quero começar fazendo-vos lembrar das 5 chaves da sobrevivência. Lembram? No ano passado, antepassado, também nós falamos muito sobre as 5 chaves de sobrevivência que cada um de nós devia ter agora. Lembrando que a maior chave de todas elas é Cristo. Cristo é a maior e a única chave de sobrevivência. Mas existem alguns aspectos práticos que nós, como adventistas, precisamos colocar em prática se quisermos escapar das coisas que sobrevirão neste mundo. Primeiro aspecto, relacionamento com Cristo. Sem relacionamento profundo com Cristo, nós não venceremos batalha nenhuma. Nenhuma batalha espiritual, nenhuma batalha econômica. Mas sim, com relacionamento diário, pessoal com Jesus. Venha o que vier, seja uma crise financeira, você está em paz com Jesus. Você confia em Jesus. Venha uma crise religiosa, você está em paz com Jesus. Relacionamento pessoal com Jesus, irmãos. Este é o tempo. A experiência do seu marido não ajuda tanto assim. Você precisa de sua própria experiência pessoal. Segunda chave de sobrevivência. Plano de crescimento espiritual. Sim, este é o tempo, pessoalmente ou como família, tenha um plano de crescimento espiritual. Sejam sextas-feiras de jejum e oração, seja quarta-feira de vigília, você determina, mas não se contente com seu nível espiritual. Agora é tempo de crescer. Amém? Terceira chave de sobrevivência. Saber no que você crê. Irmãos, nós passaremos por tantas coisas que isto exigirá de nós um conhecimento profundo da palavra de Deus. E se alguém viesse agora? E se de repente Satanás aparecesse agora neste mundo como Cristo e dissesse que o domingo é o dia de guarda? Você teria bases bíblicas para negar isto? Diante dos milagres que nós veremos nos últimos dias, milagres irrecusáveis, você terá bases para dizer não. Eu não acredito nestas coisas. Você precisa saber no que crê. Quarta chave de sobrevivência. Vida simples. Vida simples, irmãos. Nós andamos atrás de tantas coisas deste mundo e esquecemos que este mundo é passageiro. Vida simples. E neste contexto nós falamos, se possível, fora das grandes cidades, meus irmãos. Eu vou vos contar a experiência aqui. Estamos sentindo aqui na pele. Viver nas cidades é horrível, meus irmãos. É horrível, principalmente nos momentos de crise. Se possível, fora das cidades.
Quinta chave de sobrevivência: vigor físico. Você precisa estar saudável para o que vem. Vigor mental. A sua mente não pode estar poluída com o mundo. Não pode estar poluída com as coisas deste mundo. Com a sensualidade deste mundo. Você precisa de uma mente sã, purificada pelo Espírito Santo. Vigor espiritual. Levante-se e brilhe a sua luz. Enalteça Cristo em sua vida e no seu viver. Estas são as 5 chaves práticas que nós podemos colocar em prática a fim de resistirmos no grande conflito final. Irmãos, o que está acontecendo em Moçambique? Mas antes eu quero ler para vocês, quero compartilhar com vocês a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Vejam só o que Paulo diz aqui, e é claro que o contexto é diferente, mas é só para vos chamar a atenção. Vejam aqui no verso 11. Aqui está. Ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Irmãos, deixe-me vos dizer agora, o que eu vou contar para vocês, daquilo que estou vivendo, daquilo que estamos vivendo aqui em Moçambique, deve servir exemplo para nós, para todos nós, pois o fim do tempo está chegando. Ora, 6 experiências dolorosas ou 6 coisas que estão acontecendo agora em Moçambique que devem fazer o povo de Deus parar e pensar. 6 coisas que são um ensaio para os eventos finais. Primeira coisa. Quando existe bem comum, quando existe um bem comum, o povo se une. É isso mesmo. Irmãos, eu nunca vi o povo moçambicano tão unido quanto agora, em todo o país. E vejam que Moçambique é um país multicultural, com diferentes línguas. Aqui tem mais de 20 línguas, irmãos. Isto dividiu o país durante muito tempo, essa questão do tribalismo. Mas agora existe um bem comum. Qual é o bem comum? Tirar o partido do poder. A Frelimo. Os irmãos sabem que Moçambique foi colonizado por Portugal, assim como Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E em 1975, houve aqui a guerra revolucionária em que o exército ou o governo português acabou concedendo independência a Moçambique, tornando-se República Popular de Moçambique. E de lá para cá, um único partido está dominando, a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Ao longo do tempo, houve uma guerra civil, pois um outro partido surgia, a Renamo, Resistência Nacional de Moçambique, que dizia não, as coisas não são assim. Precisa haver multipartidarismo neste país. Então surgiu uma guerra civil aí, aproximadamente em 1990, até em 1994, quando houve os Acordos de Roma. Os Acordos de Roma, que trouxe uma aparente paz neste país. Mas ao longo do tempo nós vimos ataques no centro do país, e, enfim. Mas agora o bem comum é tirar a Frelimo do poder. E o povo todo está unido nisto, irmãos. Sim? Falando nisto, sobre bem comum, é o que nós veremos na crise final também. Sabem que, até que se concretize todo o plano da nova ordem mundial, todo o plano do Vaticano, eles devem criar um caos, criar uma situação de tal modo que as pessoas creiam que há necessidade de nos unirmos em prol de um bem comum. Vejam, por exemplo, esta notícia da ONU que diz: una-se para o bem comum. Una-se para o bem comum. Irmãos, em face de um desafio comum, o povo vai se unir no final, da mesma forma que está acontecendo em Moçambique. Por isso que eu disse, trago aqui 3 experiências do que estamos vivendo, que são um ensaio dos eventos finais. E qual é o bem comum que nos últimos dias será usado? Vejam só, o Papa ele diz aqui, nesta publicação, vejam aqui, ele diz que o bem comum, por outro lado, é mais do que uma soma individual de interesses. Ele se move do que é melhor para mim,
para o que é melhor para todos, diz o Papa Francisco. O que é bem comum? Não é aquilo que é melhor para mim, é aquilo que é melhor para todos. O nosso país agora se deparou com uma questão que eles consideram é o bem comum para todos. Devemos nos unir para tirar este partido do poder. E quem não se une, meus irmãos, quem não se une, fica mesmo complicado. Mas veremos daqui a pouco também. Veja, irmãos, de acordo com o Espírito de Profecia, haverá sim um bem comum nos últimos dias. E Moçambique é apenas um ensaio disso. É dito que tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem no mundo todo, meus irmãos. Nós veremos o mundo todo unido para derrubar o mesmo obstáculo. E junto às medidas para derrubar esse obstáculo, vem um descanso dominical. Vejam, por exemplo, o Papa Francisco aqui falou que os cristãos, no respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, devem procurar que os domingos e os dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como feriados legais. Aí está o bem comum de Roma. Que os domingos sejam reconhecidos como feriados legais. Sim, a questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro, certo? O mundo inteiro. Haverá, irmãos, um bem comum em que o mundo inteiro há de ser envolvido. E agora, volto a dizer, nós estamos experimentando este primeiro ponto. Quando há um bem comum, o povo se une. E ai daquele que não se une a isto. Segunda coisa que está acontecendo em Moçambique agora, que eu acredito ser um ensaio do que veremos no futuro, quando há crise, tudo acaba nas lojas. Queridos irmãos, pela primeira vez, eu vi os cofres dos bancos vazios. Você vai, nós chamamos aqui ATM, você vai lá na caixa eletrônica, mete seu cartão, simplesmente não há nota, não há dinheiro. Por quê? Porque o povo, sabendo que vem a crise, correu, afluiu aos bancos, todo o dinheiro foi retirado. Você vai a uma loja para comprar um saco de arroz e não encontra. E a propósito, agora eu vi que foi saqueada uma empresa aqui, uma empresa de arroz, venda de arroz, conserva de arroz. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns dias neste país. Não sei não. Mas o fato é, quando há crise, tudo acaba nas lojas. Você é obrigado a percorrer grandes distâncias. Estamos vendo pessoas percorrendo grandes distâncias para comprar alimento. Ou são obrigadas a estocar alimento por muito tempo. Alimento perecível até. Será que Deus quer que nós passemos por estas situações? Será que um Deus de amor fica aplaudindo no céu, vendo o seu povo sofrendo desta forma? Mas, irmãos, Deus já nos mostrou solução para esse tipo de situação. Estou falando para mim mesmo aqui. Está sendo uma batalha. Eu oro sempre ao Senhor para que Ele me ajude também. Irmãos, terceira coisa que está acontecendo em Moçambique agora, que é um sinal dos eventos finais, um ensaio, não sinal, um ensaio do que virá. Sim, você não é bem visto se não concordar com a maioria. E eu não estou aqui para justificar partido nenhum. Está mais que claro que este partido, Frelimo, perdeu as eleições. Isto é claro, isto é óbvio. Falo como cidadão. E não estou para apoiá-los, nem para justificá-los, nem para apoiar o outro lado. Eu não sou político, nem votei. Mas o fato é agora, se você não apoia o bem comum, se você aparece dizendo outra coisa diferente daquilo que a maioria ensina, você não é bem visto. E pode levar porrada, mesmo. É isso mesmo. É o que temos visto nas ruas aí. As pessoas levam porrada.
a polícia está levando porrada com a população por mostrar uma opinião diferente daquela que a maioria acredita. Agora, irmãos de Moçambique, é proibido vestir uma cor partidária diferente daquela que a maioria veste. Vai levar porrada. Há alguns dias, todo mundo teve que colocar. Pegaram assim um papel e escreveram: Povo no Poder, VM7, Povo no Poder. Colocaram aí nos seus carros. Sem isso, as pessoas não passavam. Você tem que concordar, você tem que aceitar isto. É verdade que a causa é justa. Não é disto que eu estou falando. Mas você tem que concordar, você tem que aceitar, tem que fazer isto obrigatoriamente. Caso não, você não será bem visto. Irmãos, pensando nisto, eu falei até com a minha esposa. Isto aqui é algo parecido com o que vai acontecer no final. Você terá que mostrar uma face de concordância com os ditames da besta. Caso não, você não será bem visto. Vejam aqui um texto no livro Grande Conflito. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. A minoria não pode agir contra a maioria. Você tem que fingir até que está do lado da maioria. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. É o que estamos vivendo aqui. Você não pode mostrar outro lado senão da maioria. Quarta coisa que está acontecendo agora em Moçambique e que é um ensaio do que virá em breve. Casas e propriedades dos que são considerados responsáveis por esses males são destruídas. Vimos isto esta noite. Dezenas de casas e empresas de políticos foram queimadas. Nós vimos shoppings sendo queimados, empresas sendo saqueadas. Por quê? Porque pertence aos que são responsáveis por esta situação. Estas casas pertencem aos políticos responsáveis por esta desgraça no país. Portanto, temos que atacar as coisas deles. Temos que atacar a propriedade deles. E muitos políticos, é dito que eles estão fora do país. Eles fugiram. Não estão preparados para esse tipo de fúria popular. Queridos, na revista Heraldo, de 21 de março de 1878, é dito também do povo de Deus no tempo do fim. O povo que será alvo de ódio universal. Que as riquezas acumuladas logo serão inúteis. Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta, muitos recursos não terão utilidade alguma. Ou seja, casas, propriedades, carros, fazendas, tudo isto não terá utilidade. Quando começar a agitação da marca da besta, as propriedades do povo de Deus serão confiscadas, serão queimadas, serão apreendidas. Isto não servirá de nada ao povo de Deus. Estamos vendo o ensaio aqui. Os responsáveis, os considerados responsáveis pelas calamidades que estão acontecendo no país, pelas desgraças que estão acontecendo no país, estão sendo visitados. Suas casas e propriedades destruídas. Ora, vejam aqui, há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de quê? De propriedade, para defender a lei de Deus. Quinta coisa, irmãos, que está acontecendo agora no país, e que é um sinal e um ensaio para o fim. Saqueamento de alimento próximo às cidades, ou nas cidades. Aconteceu hoje. Armazéns de alimentos foram saqueados. Como é que o povo conseguiu entrar lá? Não sabemos. E agora, há pessoas oportunistas, é claro, que
levaram toneladas desses produtos e agora estão vendendo a preços baixíssimos, de tal forma que as pessoas comprem. E de lá onde foi saqueado, não tem mais estoque, as lojas ficam sem produtos e salve-se quem puder. Não se sabe até quando o estoque voltará a estas empresas. Provavelmente não haverá arroz, farinha, neste caso milho, soja e outros produtos por muito tempo no país. Eu espero que isto não aconteça, mas provavelmente acontecerá. Irmãos, sabem qual é uma das razões que Deus nos convida a mudar-se das cidades para o campo? É de escaparmos da interferência dos inimigos, escaparmos do saqueamento dos inimigos. Vejam aqui, devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Eu pergunto, em Moçambique existem ou não armazéns no campo lá? Existem sim. Foram saqueados? Não foram saqueados. Pela distância das grandes cidades, as pessoas não têm acesso a esses lugares. Irmãos, livre da interferência dos inimigos, é o que Deus quer que o seu povo tenha agora. Sexta coisa que está acontecendo em Moçambique agora, que é um ensaio do tempo do fim, nós estamos vivendo um cerco, ou seja, não há saída. Você usa esta rua do sul, não vai sair da cidade. Você usa a rua do norte, não tem saída, está tudo bloqueado. Os manifestantes bloquearam todas as saídas. As ruas estão encerradas. Fica difícil. Realmente, no momento exato da crise, fica difícil sair. Fica difícil sair. Deus não quer que nós saiamos no momento exato da crise. É complicado isso. Por exemplo, Jesus advertiu os seus discípulos quando vir de Jerusalém cercada pelos exércitos romanos, sem saída, saiam da cidade. Ah, mas Senhor, como é que nós vamos sair da cidade se ela está cercada? Jesus providenciou uma solução. Os exércitos romanos misteriosamente saíram da cidade, abandonaram o cerco. O povo de Deus conseguiu sair. Irmãos, eu não sei até quando nós, como povo de Deus, ou até onde nós, como povo de Deus, iremos. Até quantas experiências nós iremos passar para entender que precisamos tomar uma ação. Isto é sério, irmãos. O que nós estamos vivendo nas grandes cidades é sério. Passamos isso durante o Covid-19. Não conseguíamos ir à igreja para adorar. Não conseguíamos sair às ruas. Tínhamos que usar máscaras. Restrições absurdas, inimagináveis. Deixamos, Covid-19 passou e voltamos à vida normal. Está aqui mais uma situação, um exemplo em Moçambique. Até quando o povo de Deus vai adiar uma decisão importante de se preparar para a crise, irmãos? Eu não estou aqui assustando, estou apenas refletindo. É a minha opinião pessoal quanto a isto. Irmãos, não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados. Vejam que vai chegar o momento que seremos forçados. Teremos que sair à força. Mas Deus não quer que nós saiamos à força. Ele nos convida para se mudar. Vejam a diferença. Uma coisa é fugir da cidade. Outra é se mudar da cidade para o campo, se preparar. E é claro que esta decisão envolve muita oração, planejamento. Não tome decisões precipitadas para não dar um mau testemunho aos outros. Irmãos, sim, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores,
para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Sabem, ela fala isto no contexto da lei dominical, mas ela não diz que quando sair a lei dominical devemos sair da cidade. Ela diz quando a nossa nação, Estados Unidos, arrogar-se o poder, arrogar-se. E eu fui ao dicionário. Arrogar-se significa atribuir-se, reivindicar, reclamar o poder de decretar um descanso dominical. Deve ser um sinal para nós. Eu pergunto aos irmãos, a América está se arrogando? A América está reclamando um direito da Blue Law ou não? A América está reivindicando a Blue Law ou não? Está. Irmãos, essas coisas aconteceram, estão acontecendo como um exemplo para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Despertemos. Eu acho que este é o tempo de levarmos a sério algumas questões. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por este momento especial de reflexão sobre o que vem acontecendo em Moçambique e não só. Acredito que em várias partes do mundo acontece a mesma coisa. Senhor, ajuda-nos a tomar a melhor decisão. O seu desejo para nós é evitarmos o sofrimento, o estresse. E o Senhor já nos revelou tudo o que nós precisamos saber. Ajuda-nos, Senhor. Abra caminho, Pai. Nós temos orado dia após dia para que abra o caminho. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Compartilhe este vídeo. Eu creio ser ele de muita importância. Nos vemos amanhã para mais uma apresentação. Amém.